Olá, pessoal. Eu sou Ricardo, sou dentista, sou especialista em disfunção da DTM, né, da articulação temporomandibular, além de especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, onde eu atuo já há mais de 20 anos. Eu estou sempre fazendo essa apresentação porque minha intenção agora é apresentar uns slides falando sobre a conduta do dentista perante a uma consulta a um paciente com disfunção da temporomandibular, né? Porque, como já falei em outros vídeos, a gente como dentista, nós como dentistas, né, nós não temos o hábito de uma escuta ativa ao nosso paciente, né? A gente tem o hábito de visualizar o problema imediato, a gente está acostumado com isso, né? E muitas vezes o paciente já traz esse problema para a gente, né? Então, a gente só confirma o que o paciente, as queixas do paciente, né? De uma forma visual, muitas das vezes, né? Então, a gente não tem muito hábito de pesquisar, de pesquisar sintoma, tá? Desde quando, a hora que está mais incomoda. Então, nós temos a capacidade, nós temos a formação de fazer consultas, mas nós não temos a prática de fazer ao longo de nosso cotidiano, ao longo da nossa carreira, né? Eu sou formado há mais de 25 anos, muito tempo, e, e assim, por mais que eu faça ortopedia, e ortopedia precisa também dessa pesquisa, né? Dessa desse vasculhar do problema, da origem do problema do paciente, mesmo assim a gente está muito focado no resultado final imediato, né? O paciente já chega no consultório, a gente já vê o problema, você tem uma atresia da arcada, você é respirador bucal, você tem desvio de septo, e aquelas respostas são muito no ar, né? A gente não pesquisa muito aquilo ali e já vai propondo um plano de tratamento muitas das vezes. A gente pede, claro, exame de imagem para poder confirmar as nossas suspeitas, para fazer algumas análises, para fazer algum planejamento específico, mas a consulta em si, a conversa com o paciente, hum, é muito pouca, quase não existe. Quando a gente se depara com uma especialidade como disfunção temporomandibular e dor orofacial, a gente tem uma dificuldade maior de entender essas dores, a gente tem uma dificuldade maior de entender da onde e como vem essa disfunção da ATM, né? Então, para a gente tentar descobrir, para ajudar o paciente, né, no planejamento, no tratamento, no aconselhamento, a gente precisa ter uma escuta ativa e pensar nas formas de tratamento, que pode ser várias formas, né, de acordo com o que a gente está escutando. Então, isso requer uma anamnese mais detalhada, isso requer um exame físico, né, clínico mais detalhado, isso requer uma conversa para entender em que situação aquele paciente está chegando para a gente. Bom, tudo isso já foi falado, né? Senão eu vou gastar mais um vídeo falando sobre isso. Então, hoje eu quero mostrar, já acompanhar uns slides que eu preparei, direcionando a nossa conduta na primeira consulta no paciente que nos procura com dor na região da ATM. Muitas vezes o paciente já chega com a gente também já sabendo que pode ser um problema de DTM, porque já passou por outros especialistas, por outros dentistas até, entendeu? E, e esses especialistas vão encaminhar para a gente, que somos dentistas especializados em disfunção da TM. Só que quando esse paciente chega para eu falo por mim, por alguns colegas, a gente fica meio que sem saber como guiar essa consulta, né? Como andar por ela. Então, eu preparei uns slides, que foi tema de um artigo também que eu estou fazendo, estou finalizando, e que nos norteia nessa missão da primeira consulta, que é uma consulta super importante, né? É uma consulta que não tem como a gente ficar fazendo aquela coisa daquele orçamento grátis, né? Não existe isso mais quando a gente se propõe a fazer essa especialidade, quando a gente se propõe a trabalhar com pacientes com dor orofacial,
com dor, com disfunção da TM, essa coisa do orçamento grátis não cabe, não existe, né? Como nunca existiu, né? Mas como nunca deveria ter existido, né? Existiu por muitos anos, por décadas, mas isso tem que acabar, porque na verdade a gente precisa de tempo, né? E tempo requer dinheiro, né? É o nosso trabalho, a gente está ali se esforçando para fazer um planejamento para o paciente. Então, a consulta tem que ser cobrada, o tempo de consulta tem que ser reservado. Sempre falo entre 45 minutos a uma hora, dependendo, para poder trabalhar esse primeiro contato com o paciente, tá? Então, vamos aos slides e ao longo dos slides a gente vai conversando melhor. Protocolo de atendimento a pacientes com DTM, né? Abordagem clínica, emocional e multidisciplinar, né? Eu deixei bem claro esse emocional aí, porque quando a gente está trabalhando com um paciente que vem ao nosso consultório queixando-se de dor, né? Queixando-se de dor facial, dor na TM, dor de cabeça, que pode ser de origem, né, da articulação temporomandibular, esse paciente vem debilitado emocionalmente, né? É um paciente que muitas vezes não consegue dormir adequadamente, é muito que perde noites de sono, é paciente que está num grau de ansiedade muito grande, que a gente sabe que muito dessa etiologia da disfunção da TM vem da questão emocional, de ansiedade, depressivo, muitas das vezes. Então, não é que nós, dentistas, tenhamos que ser também psicólogos ou psicanalistas, né? Mas trabalhar esse nosso lado da escuta ativa que um psicanalista tem, que um psicólogo tem, é importante, né? A gente faz parte desse tratamento multidisciplinar. Então, entender que a gente também precisa ter essa escuta e precisa ter essa atenção ao psicológico e ao emocional do paciente é de extrema importância. Então, por isso que eu falo que muitas das vezes, na minha consulta, eu não entro de pacientes com DTM, né, com disfunção da TM. Eu não entro com aqueles questionários prontos, onde o paciente responde. Quanto menos burocracia a gente colocar nessa consulta, melhor, né? Quanto mais conversa, melhor, né? Então, a proposta do trabalho é essa: protocolo de atendimento a pacientes com TM, uma abordagem clínica, claro, que a gente tem que ver o que está acontecendo clinicamente, emocional e multidisciplinar. Ah, como devo conduzir uma primeira consulta ao meu paciente com disfunção temporomandibular? É uma questão, uma pergunta muito pertinente a nós dentistas, né? Como fazer uma consulta, né? Como a gente tem que nos... E outra coisa, quando eu falo consulta, eu já falei em outros vídeos, não é copiar a maneira como o médico faz, que muitas vezes também o médico, ele faz uma consulta de 5 a 10 minutos, enquanto o paciente está lá falando das queixas, já está colocando lá no receituário o que o paciente tem que fazer, ou o que o paciente tem que tomar, ou o paciente está prescrevendo a medicação, enfim. Então, é uma consulta diferenciada, não podemos comparar a uma consulta médica, né? É uma consulta como o médico faz, como o dentista faz, como uma consulta inicial de um fisioterapeuta, de um psicólogo, então. Só que a gente, como dentista, nós temos que diferenciar esse tipo de abordagem, né? Então, por isso que eu digo esse questionamento. Como devo conduzir uma primeira consulta ao meu paciente DTM? É uma consulta de orçamento? É uma consulta de 10 minutos? É uma consulta que o plano odontológico paga lá aquela consulta inicial para fazer uma avaliação? É compatível aquele tipo de consulta? Não, acredito que não. Acredito não, tenho certeza que não. É uma consulta que tem que ter, que previamente tem que ser conversado ao paciente, que você vai gastar um tempo com você, evitar dele ficar esperando muito tempo na sala de espera também, né? Quando marcar um horário para esse paciente tem que ser atendido logo de imediato, porque, como eu falei, é um paciente que já vem com uma debilitação emocional muito grande. Então, eu já tive pacientes no meu consultório que foi fazer consulta rotineira de ortodontia, se não me engano.
né? E no momento que estava na recepção, ele passou lá uns 15 minutos na recepção e ele foi embora. Ele saiu. Aí eu até achei que ele tivesse ficado estressado, porque tinha marcado o horário, não estava sendo atendido naquele horário. Aí depois nós entramos em contato para poder tentar remarcar aquela consulta. E a esposa dele falou que ele tinha passado por uma crise de ansiedade dentro da recepção. E não tinha nada a ver com um paciente de disfunção temporomandibular. Agora, imagina um paciente que vai com um problema, né, que já vai com um quadro, que a ansiedade aumenta esse quadro clínico, né, esse problema que ele tem. Então, quanto menos tempo o paciente esperar na sala de espera, na recepção, melhor, né? Então, com um pronto atendimento, um atendimento que requer tempo, e é claro que isso tudo a gente vai entendendo que não é uma consulta simples, né? Que tem que ser cobrado para isso, né? Não é uma consulta que a gente chega e a gente fala assim, não, o orçamento vai. Se você fechar o orçamento, já cobra a consulta. Não, não existe isso. Não existe um planejamento de um tratamento para disfunção temporomandibular ou do orofacial, claro, né? Isso tudo dependendo de imagem, dependendo de vários fatores, mas uma coisa não vai eliminar a outra. O fato do paciente fechar lá a conduta de tratamento com você, isso não quer dizer que aquela consulta, a consulta que foi paga, ela tem que ser ressarcida. Não existe isso. A consulta já começa a fazer parte do tratamento, né? Então, quer dizer, o tratamento já inicia na consulta, tá? Vamos lá, dar continuidade. Dentista faz consulta ou orçamento. Durante muitos anos, né, a gente teve o hábito de fazer orçamento, né? Ah, tem dois orçamentos. A recepcionista, o secretário fala, tem dois orçamentos para você fazer. Não se fala que você vai fazer consulta, não fala-se que dentista vai fazer consulta, é difícil isso, né? Vou marcar uma consulta com o meu dentista, vou marcar um orçamento, eu vou ao dentista para poder fazer uma restauração, o próprio paciente já fala, eu quebrou, caiu uma coroa, né? Caiu, soltou uma restauração, eu vou no dentista para fazer essa restauração, vou no dentista para fazer a limpeza. Então, a pessoa nunca fala, eu vou fazer uma consulta com o meu dentista, né? Eu vou agendar uma consulta com o meu dentista. Então, é uma coisa que acho que tem que mudar um pouco nessa ideologia, na prática, de atendimento odontológico, né? Sair um pouco desse quadro de odontograma, né, com espaço para serviço a executar, valor, fechar orçamento, fechar valores e fechar orçamento. Eu acho que a odontologia vai muito além disso, né? E hoje várias especialidades da odontologia está nessa mesma situação, tá, né? Tá mudando esse quadro. E claro que até, e quando eu falo em DTM, né, especialidade em DTM, dor orofacial, ortopedia funcionais maxilares, a própria ortodontia requer uma consulta inicial também detalhada, né, com tempo, mas a própria prevenção, né? A parte preventiva, né, também, é toda ela em cima de consulta, em cima de observação de imagens, de solicitação de exames complementares. Quer dizer, então, é, tirar esse hábito ruim de exterminar a consulta na prática odontológica, tá? E não adianta, o mercado está para o dentista com esse tipo de propaganda, como faturar 100K em 3 dias na odontologia, fechando orçamento, né? E vem mesmo nessa linha de fechar orçamento, de fechar planejamento e, e valorizar cada vez menos o tempo de escuta que você tem com o paciente. Não importa quanto aquilo vale, né? O que importa é o que vai ser vendido, né? E ninguém, assim, vender a sua experiência, vender o seu tempo, talvez não seja tão valorizado, né?
Primeiro passo é conversar com o paciente, né? Apresentar-se com empatia e confiança, mostrar ao paciente que você é o profissional que tem a capacidade de, pelo menos, tentar ajudá-lo a melhorar ou sair daquele quadro, né? Então, se apresentar ao paciente, mostrar a sua especialidade, falar com que você trabalha, é, passar confiança para aquele paciente e deixar ele à vontade para que ele possa também se expressar o máximo possível. Não adianta, a primeira vez que o paciente senta na sua cadeira, com o paciente de DTM, quando senta na sua cadeira, ele que fala. Você começa a pergunta, mas é ele que fala. E ele fala. Tá? E ele fala porque ele precisa falar o que está acontecendo com ele. Para ele chegar ali no seu consultório, ele passou por vários problemas. Muitas vezes passou por outros profissionais, passou por quadros álgicos muito, muito sérios, entendeu? Então, e aquilo por incômodos que é um incômodo que ele não sabe nem a gravidade daquilo. Então ele precisa falar e você precisa ouvir. Então, claro que antes disso, se apresentar para que ele possa ter confiança no profissional. Mostrar segurança, explicar sua especialidade, né? E como se trata de uma especialidade relativamente nova, mostrar até onde vai, o que faz, né? Explicar a diferença de tratamentos invasivos e não invasivos. Bom, enfim, né? Mostrar o máximo de informação dentro da sua especialidade. Criar ambiente acolhedor e de escuta ativa, extrema importância, né? E o ambiente acolhedor vem desde a recepção, com a recepcionista, com agendamento, né? Com o paciente evitando o mínimo de estresse e ansiedade possível, tanto o paciente quanto também o profissional, né? Porque todo mundo é humano. Então, quer dizer, quanto mais tranquilo for a consulta, quanto mais tranquilo for a conduta, desse procedimento, desse quadro de consulta, né, de primeira consulta, melhor. Lembrar que o paciente com DTM geralmente está exausto física e emocionalmente, né? Então, ele, como eu falei, ele está ali porque já passou por vários problemas, já está de dores, de deslocamento, de incômodo, de dor facial, dor muscular, dor de cabeça, dor na cervical, ah, muitas vezes com dificuldade de dormir. Então, ele vai que esse paciente está debilitado, é um paciente que precisa de ajuda, precisa de atenção. O tratamento começa na conversa, reduzir tensão e efeitos adrenérgicos, porque quanto mais o paciente se mostra nervoso e ansioso naquele quadro ali de consulta e de consultório odontológico, pior é. Então, o que eu vou falar ao longo dos slides o tratamento começa quando você tem aquela questão de ouvir o paciente, né? De mostrar que quanto menos ansioso ele estiver, mais rápido e melhor vai ser o andar do tratamento dele. Quais são os sintomas? Questionar ou conversar. Aí entra na sintomatologia, entra na questão da anamnese. Aí que eu falo, hoje em dia a gente tem tabelas, a gente tem questionários prontos, onde o paciente muitas vezes responde na recepção do consultório, né? E eu não acho isso legal. Na verdade, a gente já está careca de saber, né? A gente está sabendo tudo que está naquele questionário, a gente sabe exatamente o que a gente precisa saber do paciente. A gente não precisa seguir, esse roteiro é seguido quando a gente está aprendendo a fazer uma anamnese ou quando a gente está aprendendo a abordar um paciente com disfunção temporomandibular. Mas a partir do momento que você faz aquilo com frequência, né, você sabe exatamente o que precisa perguntar. Até porque a direção das perguntas vai mudando de acordo com as respostas anteriores. Então, fazer o paciente responder, sei lá, 20 perguntas, ou você ficar lá perguntando, você tem esse problema? Você tem isso, aquilo? Você tem. Isso é uma situação de não empatia, né? É uma situação de afastamento com o seu paciente. Então, essa primeira consulta, essa anamnese, esse descobrir dos sintomas, né? A melhor forma de fazer é através de conversa.
né? Você já se identificou, o paciente já se identificou, você já conversou com ele, você mostrou sua especialidade, né? Então, fazer como é que se diz, esse roteirinho, né, que a gente vai passar para você dentro de um ambiente de conversa, num clima de conversa, vai ser muito melhor para o paciente, ele vai se abrir muito mais, ele vai lembrar mais dos problemas que fazem com que ele sinta mais incômodo ou não, né? Então, perguntar, claro, sempre está em mente qual o maior desconforto e duração dos sintomas, momento do dia com mais dor, né? Isso você vai perguntando ao longo da conversa. Histórico de automedicação, se o paciente já passou por um processo de dor tão forte que já procurou no Google, você já procurou em outro lugar, você teve história ou teve aconselhamento de outras pessoas, né, que já passaram por situação semelhante e tomou já remédio por conta própria. Isso é importantíssimo saber, né? Não é chegar e criticar, claro, falar que isso não é correto, mas também não é chegar e criticar, mas procurar saber se ele chegou ao ponto de se automedicar, tá? Presença de artrite, artrose, se na família, né, se tem um histórico familiar de pessoas que têm uma tendência mais forte maior, né, de degeneração das articulações, se o próprio paciente tem artrite, artrose em outras articulações, né, isso é importante também saber, claro. Tratamentos prévios e opiniões de outros profissionais. Se passou por um otorrino, se passou por um fisioterapeuta. É muito comum chegar no consultório pacientes indicados por otorrino. Né? A paciente já começa muitas vezes com um zumbido no ouvido, começa com uma dor de ouvido que não consegue se identificar da onde vem aquela dor. Aí ele vai no otorrino, o otorrino constata que não tem nada a ver com a parte, né, otológica, então ele já vai encaminha o paciente para um especialista em disfunção de temporomandibular e é muito comum a gente ter esse tipo de encaminhamento. Dores na coluna ou outras articulações, né, também, porque a gente não pode esquecer que o dentista tem não é o dentista, né? Acho que, na verdade, a forma como foi tratada a odontologia separada da medicina, a gente tem uma ideia, a gente tem uma ideia, ou a gente tem o hábito de achar que a cabeça independe, tudo que acontece na cabeça ou na face, né, onde o dentista pode atuar, não tem nada a ver com o resto do corpo. E a articulação temporomandibular é mais uma articulação do corpo humano. Não é uma articulação, como vou dizer assim, é, tem particularidade, claro, mas está vinculada a outros problemas também, né? Está vinculada a problemas da coluna, está vinculada a problemas cervicais, está muito vinculada a problemas de psicológicos, né? Psiquiátricos. Então, quer dizer, não tem como a gente desvincular a boca, a articulação temporomandibular, a face do resto do corpo, pelo amor de Deus, né? Então, é, saber de outros históricos de dores de outras articulações. É claro, além dos clássicos, se tem hipertensão, se a pessoa é diabética, né, se tem problemas, como é que se diz, de ordens gerais, entendeu? Quer dizer, então isso tudo tem que ser questionado. Mas também a gente não pode, a gente tem que entrar aí no campo mais específico, das artralgias, né, da ortopedia em geral. Ninguém precisa ser especialista em ortopedia médica ou em, como é que se diz, em especialidade das articulações, né? Mas tem que ter uma noção, claro, a gente é especialista, tanto é que a gente, né, a gente quando é, por exemplo, eu sou ortodontista, ortopedista e especialista em DTM, né? Por mais que eu não saiba fazer um implante, eu tenho que saber como é que funciona essa questão. Eu tenho que saber como é que um implante é feito. Sou dentista. E eu tenho que saber também como é que o paciente está na saúde em geral. Eu sou profissional de saúde. Então, a gente tem que perder essa coisa assim, não preciso saber, né? Não preciso saber de dermatologia, não preciso saber de ortopedia, não preciso saber de clínica geral, enfim, de outras especialidades médicas. Não precisa ser expert, claro que não, até porque você não é médico, mas você tem que conhecer. Quanto mais conhecimento, mais vai te ajudar no tratamento da sua especialidade, né?
Se tem estalos, travamentos, locamentos mandibulares, claro, isso é óbvio, né? Esse slide que eu estou trazendo para vocês, ele não tem a intenção de ensinar o dentista a tratar, assim, especificamente, é, pesquisar o que tem que ser pesquisado no paciente com DTM. Esses slides têm a finalidade de mostrar para o dentista como essa primeira consulta tem que ser conduzida. Claro, já partindo do princípio que eu estou conversando com pessoas que são já especialistas em disfunção temporomandibular. Claro que não precisa necessariamente ser especialista, mas a pessoa que já entenda e que saiba tratar, né, um dentista que saiba tratar uma disfunção temporomandibular, tá? Se tem problemas respiratórios, ronco, apneia, hoje em dia a gente tem odontologia do sono, que é uma especialidade que está muito vinculada com a nossa especialidade de DPM também. Então, é o básico, né, do dentista saber se o paciente tem ou não um desvio de septo, se respira pela boca, se respira mais pelo nariz, ou se respira mais pela boca, como é que é o sono, se acorda com o travesseiro babado. Né? Estou falando de coisas que a gente é rotineiro no nosso consultório. Né? A gente, qualquer paciente que chega no meu consultório, é uma coisa que eu pergunto, o paciente pode nem estar entendendo por que está respondendo aquilo, mas a informação que ele me passa é importante, né? E eu tenho que explicar para ele por que que eu estou perguntando. Então, se o paciente é mais novo, se tem inflamação das adenoides, entendeu? E isso tudo, se passa, né, se está passando por um problema de alergia, se tem asma, se não tem, quer dizer, todas essas informações têm de extrema importância, né? Até para a gente que está tratando disfunção da TM, e principalmente o ronco e a apneia. Hoje também tem que fazer parte do da nossa anamnese. E é de extrema importância, né? Até pela questão do bruxismo, né? Que a própria apneia, né? Ela provoca um bruxismo específico para que haja uma passagem de ar mais adequada e haja uma melhor respiração, né? Sai daquele sufoco da apneia, entendeu? Então, quer dizer, não se discute essa importância. O uso de ansiolíticos, de remédios para dormir. Isso é super importante também, porque a gente sabe a qualidade do sono de quem usa remédios para dormir e de quem não precisa usar ou tem a higiene do sono, quem tem trabalho em higiene do sono. Os ansiolíticos, por que que usa ansiolítico? É para ansiedade, é para depressão, né? É por algum tipo de fobia, é por questão de, bom, enfim, qualquer outra questão psiquiátrica. A psiquiatria também está muito dentro da nossa especialidade, né? A gente não precisa ser psiquiatra, mas a gente tem que entender das medicações, tem que entender de como isso funciona no organismo do paciente, né? Qualidade do sono, como já foi falado, e hábitos de bruxismo, apertamento, isso é fato, óbvio, né? A diferença de bruxismo para apertamento, é importante explicar isso para o paciente, que o paciente, quando entende, sabe que é bruxismo, ele acha que o bruxismo é só o ranger dos dentes, né? E a gente já sabe que não, então tem que explicar o que é o bruxismo, os tipos de bruxismo que existem, né? O que é a diferença de bruxismo para apertamento, né? E então isso é de extrema importância, porque a partir do que você explica isso para o paciente e está nesse clima de conversa, ele vai lembrar que realmente, realmente, quando eu estou trabalhando, eu me encontro apertando os dentes, ou me encontro tenso. Não necessariamente ele precisa apertar os dentes, ter encontro entre os dentes, né? Para que haja o bruxismo, então, ou o apertamento. Então, só o ato de tensionar em certos momentos do dia, né, isso já se caracteriza um problema sério, para a articulação temporomandibular, isso não se discute, mas o paciente não se dá conta muitas das vezes. E a gente tem que pesquisar e a gente tem que entender isso na consulta, né? Estado emocional e rotina de trabalho. Quando eu falo estado emocional, como é que é a relação dele com a família, como é que é a relação dele com o tempo livre, né, do paciente, como é que é a relação dele com o trabalho, né, quais são os pontos que trazem mais ansiedade, mais desgaste psicológico, né, para que a partir daí a gente também comece um início de tratamento. Eu tive paciente no meu consultório que, por incrível que pareça, na primeira consulta de BPM,
a paciente precisou se dar conta que o trabalho dela era que causava o maior estresse na vida dela. E depois, quando eu fiz um pós-consulta, depois, né, dos exames e tudo, e ela chegou para mim e falou, Ricardo, eu saí do seu consultório já entendendo o que eu tinha e já, a partir daquele momento, eu já estava melhorando. As dores foram melhorando. Olha que incrível. Então, às vezes, a gente não precisa de nada mirabolante, não precisamos de placas mirabolantes, claro que não estou desmerecendo nada disso. A fisioterapia, às vezes a conversa já é o ponto inicial e, às vezes, resolutivo do problema, tá? Claro que a gente tem que fazer um acompanhamento. O paciente chegou no teu consultório com queixa, a gente tem que fazer esse acompanhamento ao longo de um tempo. Mas, muitas vezes, o paciente, no pós-consulta, né, quando a consulta de controle, já chega com esse relato. Não tem mais dores. Né? E quando você constata nos exames que não tem nenhuma alteração anatômica, não tem alteração de disco, não tem nada, ok, é por aí então. Vai tratar a ansiedade. Mas quem pesquisou isso? Quem que detectou isso? Foi o especialista em DPM. Foi o dentista. Entendeu? Então isso é muito importante. A importância de conduzir como conversa e não como questionário. Bom, essa é a primeira parte da minha apresentação, tá? É, eu quero fazer por bem etapas mais curtas e mostrando a importância de cada etapa dessa, né? Então, como eu falei, às vezes na conversa com o paciente, ele vai se abrir ao ponto de entender o que está acontecendo com ele, e quando você explica que isso está relacionado a uma tensão muscular e que quando ele diminui esse estresse, a tensão pode diminuir, e claro, né, com todas aquelas condutas de autocuidado que a gente vai conversar depois, e que muitas vezes ele precisa, porque já está no estado já agudo ali, né, do problema, ou até crônico já do problema, então ele tem que fazer algo para reverter, mas só ele ter consciência do problema e, e ter esse autocuidado de não se diminuir a ansiedade naqueles pontos ali onde ele detectou, isso já vale. E se você for pensar, é um trabalho de psicólogo, um trabalho de psicanalista, entendeu? Mas a gente não atuou como psicólogo, a gente focou num problema e a gente questionou o que ele precisava ouvir, tá? Então, por hoje é só, vou parar por aqui e depois a gente continua com o restante das nossas